no registro de nascimento do filho, conforme Código de Normas de Santa Catarina. Repito, é mais uma especificidade, está perguntando de acordo com o Código de Normas. Autorização do sobrenome dos pais, né, no registro do filho, está autorizada sem exigência de autorização judicial, ou seja, administrativamente, não precisa de intervenção judicial, e aplica-se ao casamento, sendo vedada a forma administrativa quando se tratar de divórcio ou separação. O que vocês imaginam? Falso por quê? Porque, vejam só, a Lei 8.560 é a origem desse dispositivo aqui. Só que a Lei 8.560, ela é de 92, e naquela época nós ainda não tínhamos os dispositivos que nós temos hoje, vieram os atos normativos para poder suprir aí essa carência da legislação, como a gente está vendo todos os dias. Mas a lei só dizia o seguinte: em relação ao casamento dos pais, se há substituição, alteração do sobrenome dos pais, é possível que se altere o registro do filho que nasceu antes do casamento, para que no registro do filho o nome dos pais sejam mencionados de acordo com os nomes de casados. Cuidado com essa diferença, gente. Eu não vou alterar o nome do filho. Não, eu estou alterando o nome dos pais do filho no registro, porque o nome desses pais no campo de filiação está divergente do nome que a pessoa está usando agora. E isso implica em que, toda vez que os pais forem exercer o poder familiar, tinha que mostrar certidão de casamento para mostrar que a filiação está certa, porque o nome é diferente, mas é em função do casamento que alterou o nome. Só que isso foi feito em 92, quando só a mulher alterava nome. Eventualmente, o homem muda de nome, apesar disso ainda ser muito incomum. Então, nós tínhamos dois problemas. Primeiro, é possível alterar com o casamento, tá, ótimo. Mas e se divorciar? E se for o contrário, o filho nasceu na constância do casamento, e aí o nome dos pais estão nomes de casados, separaram, divorciaram e voltaram a usar o nome de solteiros. Como que fica essa situação? Não é? A lei não traz esse dispositivo. E em relação ao pai, a lei só fala em relação ao sobrenome da mãe. Então, os códigos de normas vieram trazendo esses dispositivos que permitiram abrir mais essas permissões para que atendessem a essas peculiaridades que, na verdade, têm o mesmo objetivo, mas ficavam restritos ali em relação à redação da Lei 8.560. Então, no Código de Santa Catarina, nós tivemos lá o artigo 543A. É permitida a averbação no assento de nascimento do filho, do patronímico materno ou paterno. Cuidado, patronímico é sinônimo de sobrenome, não está sendo usado mais porque tem a ver com pai, tá? Exclusivamente, com a época em que nós tínhamos o pater familias, o pai como chefe de família, enfim, usa-se o sobrenome como palavra mais correta hoje, mais atual. Mas aqui está usando patronímico materno ou paterno. Em decorrência do casamento ou divórcio, independentemente de pedido judicial, mediante requerimento escrito da parte interessada, acompanhado de documentação comprobatória de ordem legal e autêntica. Rapidamente, gente, artigo 97 da Lei de Registros Públicos diz que a averbação, o que é averbação? É o ato registral que altera qualquer registro dentro do RCPN. Qualquer registro que sofrer qualquer tipo de alteração, essa alteração vai ser feita pelo ato registral denominado averbação. Então, toda vez que eu estou falando de uma modificação, eu vou fazer uma averbação, diferente da anotação. O objetivo da anotação, que é aquela que está disposta lá no artigo 106 e seguintes da Lei de Registros, o objetivo é fazer uma interligação virtual entre registros. Quando eu tenho uma pessoa que nasceu aqui hoje, mora amanhã em outro estado, lá irá se casar, e eu preciso que o registro de nascimento dela, já que o objetivo do RCPN é ter todo o histórico da dinâmica da vida civil de todos os cidadãos, o nascimento precisa saber que ela já casou. Não é isso? Eu tenho que interligar isso para saber qual que é o estado civil atual de todos os cidadãos. Então, para fazer essa interligação, o
O casamento vai encaminhar uma carta que nós chamamos de comunicação, que é um meio de enviar uma informação para que essa informação seja anotada no registro. Então, quando essa informação que está lá à margem está dizendo que existe uma interligação entre um registro e outro, está dando uma notícia de que houve um novo registro referente a essa pessoa, ou uma averbação referente a outro registro dessa mesma pessoa, eu estou fazendo uma anotação. Isso não altera aquele registro, isso interliga aquele registro com outros da mesma pessoa. Essa é a diferença entre averbação e anotação. Aqui nós estamos falando em averbação e nós temos as possibilidades muitas de se averbar um registro. Uma delas é a retificação, artigos 109 e 110 da Lei de Registros, pode ser administrativa, pode ser judicial. O procedimento preparatório para se corrigir um erro, ele pode ser administrativo ou judicial. E esse erro vai ser averbado no registro. Essa retificação ela vai ser incluída no registro pelo ato registral denominado averbação. Tá? Então, retificação é incluído por averbação. Não confundam, não é outro ato registral, não. Da mesma forma que eu averbo um divórcio no casamento, eu averbo uma inclusão de paternidade, de maternidade no nascimento, que é onde eu determino o estado civil de filiação, não é isso? Agora, se alguém se casou, eu anotei no nascimento, e aí essa pessoa vai se divorciar, onde eu vou dar publicidade a essa alteração do estado civil dessa pessoa? No casamento, que foi o que foi modificado com esse ato divórcio. Então, o casamento sofreu alteração, o estado civil em função daquele ato, o casamento sofreu uma alteração, que foi o divórcio. Então, eu vou averbar o divórcio no casamento. Pronto, dei publicidade, efeitos erga omnes, e agora? Agora eu vou enviar esta informação para o local onde foi feito o nascimento, para falar, olha, esse casamento que você anotou, ele sofreu uma averbação, e o estado civil dessa pessoa agora deixou de ser casado, e agora ele é divorciado. Tá ok? Nessa situação, gente, o registro de nascimento ele teria que ter todas as informações de toda a dinâmica da vida civil do cidadão. Não tem por questões práticas, mas é isso, esse é o objetivo da lei. Tá? Então, o artigo 110, os artigos que falam sobre os atos que são averbáveis nos registros, eles, na verdade, estão dizendo o que vai modificar determinados registros. Mas o artigo 97, ele fala explicitamente quais são os elementos, quais são as formas de se instar uma averbação. Ou seja, quais os elementos que me permitem averbar um registro. O que eu tenho que ter para que um registro seja averbado? Uma ordem judicial. Então, o que deu origem a essa averbação é uma ordem judicial, ou um requerimento do Ministério Público com deferimento judicial, ou um documento legal e autêntico. O que é documento legal e autêntico? Há pouco tempo atrás, qualquer documento que tenha sido submetido à apreciação do Ministério Público e ele tivesse manifestado favoravelmente, eu poderia averbar no registro. Hoje não existe mais, Lei 13.484 dispensou a manifestação do Ministério Público, ou seja, isso é feito administrativamente, dentro da própria serventia, recebido o documento que comprova a existência de erro e qualquer informação correta para uma retificação, que vai comprovar que o estado civil se alterou, ou seja, vai ser uma escritura pública de divórcio, vai ser um mandado de divórcio, de separação judicial. Então, esses são documentos que comprovam que a existência de uma mudança de estado civil e precisa ser averbado, ou uma alteração qualquer no registro, e isso precisa ser averbado no registro da pessoa. Tá? Mas, olha, quando que vai ser um documento legal e autêntico? Nessa situação, por exemplo, qual que é o documento que vai comprovar que houve alteração no nome, tanto do pai e da mãe, ou de um ou de outro, no registro do filho? A certidão desse casamento, não é isso? Então, a certidão de casamento comprovou que aquele nome que está lá no campo da filiação dessa pessoa registrada, aquele nome sofreu uma alteração em função do casamento e passou a ser tal. Então, esse novo nome é que vai ser inserido no registro do filho para que nós tenhamos aí uma identidade entre o nome atual dos pais e o nome que consta na filiação do filho. Ok? No campo lá da filiação do filho. Então, o que a assertiva está dizendo
é que essa alteração, ela pode ser feita em função do casamento sem ordem judicial, mas a forma administrativa está vedada quando se tratar de separação ou de divórcio. Não é isso que o artigo 543-A fala. Ele fala que é permitida a verbação, tanto em decorrência do casamento ou do divórcio, ou seja, tanto numa situação ou noutra eu posso averbar, e que em ambas as situações independe de pedido judicial, bastando o requerimento escrito da parte interessada e que esse requerimento seja acompanhado de um documento legal e autêntico. Lembrando que aqui dispensa manifestação